Uma boa noite para todo mundo, né? Que Deus abençoe e proteja a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo e a todos nós que estamos aqui. Eu gostaria, nesse momento, de pedir a Angelita que fizesse uma leitura para a gente. Iemanjá, Nossa Senhora. Iemanjá é, por excelência, um arquétipo da maternidade, generosa, vasta e poderosa como as águas oceânicas que cobrem a maior parte da superfície da Terra. Sua importância cresce vertiginosamente quando seu culto é transplantado para as Américas, pois se na África ela era tida apenas como a deusa do rio que leva seu nome, aqui passa a incluir todos os 7 mares sob seus domínios míticos. No Brasil, adorada com igual fervor por fiéis da Umbanda e do Candomblé, ela foi alçada à posição de principal figura materna do panteão patriarcal iorubá, aquela que, em sua união com Oxalá, gerou todos os outros orixás, tendo inclusive perfilhado Omolu e Oxumaré, adotados da tradição dalmeana. Como Maria, o principal atributo de Iemanjá parece ser a compaixão. Seu reino espiritual é transbordantemente de perdão e amor incondicional. Mesmos sentimentos que marcaram os sermões e curas milagrosas de Jesus nos primórdios da Era de Peixes. Seu nome, aliás, significa a deusa cujos filhos são peixes, simbolizando a multidão de seres que navegam e se nutrem nas águas profundas do inconsciente coletivo. Ela sempre tem ouvidos para escutar os filhos que vêm a ela, aos quais oferece seu colo, sempre morno, para aconchego e consolo. Quando invocada, Iemanjá ajuda os fiéis levando embora seus sofrimentos emocionais e suas dores de cotovelo, limpando a barra para que recomecem a vida ou o ano de alma lavada. Na Umbanda, representada pela clássica imagem de uma bela jovem de cabelos negros, longos e lisos, que caminha pelas águas sob o brilho da lua e da estrela, Iemanjá tem assegurada a sua aceitação por todos os setores da sociedade brasileira. Banida a identificação visual com as tradições africanas, já não há mais barreiras para que o arquétipo universal da maternidade carregue consigo um nome iorubá. Contudo, na Umbanda e no Candomblé continuamos carregando esse nome. Tal qual Maria, ela é bendita entre todas as mulheres por ter se dedicado de corpo e alma à sagrada função da maternidade. Por sua pureza, os frutos de seu ventre são santificados e vêm ao mundo para servir ao Criador, em missões específicas. Por seu amor infinito, ela é tornada mãe de toda a humanidade. Fechando os olhos para nossas faltas, ela roga a Deus por todos e cada um de nós, agora e na hora de nossa morte também. Bom, gente, hoje nós vamos falar então a respeito de nossa mãe Iemanjá. Essa que a Umbanda acabou associando ela a Maria de Nazaré, né, a mãe de Jesus. E qual é a principal característica dessa mulher? Além de mulher, é lógico, né? Porque mulher é mulher. É muito lindo ser mulher, né, gente? Por isso que eu brinco assim. Mas esse amor, esse perdão que ela traz junto dela, isso é o principal, né? Nós sabemos que Maria que Iemanjá é um arquétipo, assim como Oxalá, assim como Oxum, todos os orixás são arquétipos, né? Como eu já expliquei outras vezes, o que é um arquétipo? É aquela linha de pensamento, aquele tipo de pensamento que firmamos para que tenha uma linha naquele pensamento. Por exemplo, todos os guias ligados a Iemanjá, eles vão ter essa mesma característica, essas mesmas qualidades de Iemanjá. Ou seja, vai saber perdoar, vai te ensinar a perdoar, vai trabalhar esse perdão junto a todos os filhos, né? E Iemanjá, ela é considerada a rainha do mar.
a sereia, aquela que os pescadores ouvem o canto, se encantam e vai para o fundo do mar junto dela, né? Então a gente vê muito, né? Naquele ponto mesmo a gente canta, né? Como que é? Deixa eu ver se eu lembro a letra dele. Não lembro, agora eu não lembro. Mas a gente sabe que encanta. E por que encanta, gente? É essa característica do perdão, do amor incondicional, né? Não vamos dizer que todas as mães do nosso universo têm esse amor que Iemanjá tem, mas a maioria das mães perdoa incondicionalmente, ajuda incondicionalmente, ama incondicionalmente. E essa é uma das maiores características da mãe Iemanjá. Ela ama os seus filhos de uma forma totalmente incondicional. Não importa o que você faça, o que você deixa de fazer, ela está sempre te protegendo, sempre cuidando de você. Não é, Bárbara? É, né? Mãe Iemanjá está sempre junto de nós, sempre cuidando, com carinho, né? Com muito amor de cada um dos filhos. E no início, né, conta-se a história que ela é filha do rei dos mares, né? Do grande Deus dos mares. E ela, como filha desse grande Deus dos mares, ela se tornou a rainha do mar também. Ai, gente, era para fazer, eu esqueci, né? Era para mandar perguntas, né? Mas quem quiser fazer pergunta pode perguntar, tá? Que ela tá... É do Netuno? Digamos que sim. Digamos que sim. É o Netuno? Né? O rei do mar não é o Netuno? Pode? Não, é o Poseidon. Isso aí que você falou. Poseidon. É. Ou é o Só que Mitologia grega. Ai, Mitologia grega. Poseidon são os deuses da mitologia. Agora, Iemanjá é um dos orixás que a gente traz, que a gente trouxe da cultura africana para a Umbanda, para o Candomblé. tanto é, não, de jeito nenhum. Tanto é que na África tem um nome tem o rio com o nome dela, né? Por isso, no início, na África, ela era tida como a mãe do rio. E aí depois, aqui no Brasil, nós acolhemos ela como a mãe do mar, a mãe das águas, né? Nós temos Oxum, que é a dos rios, né? A nossa orixá dos rios. E temos Iemanjá, que é do mar, né? Das águas salgadas. E então, como ela era a mãe do rio, ali ela começou a trabalhar, então, com seus filhos como peixes, né? E daí os pescadores ficaram todos, né? Como que eu vou dizer para vocês? Eles descobrindo essa qualidade de mãe Iemanjá, que ela ajudava os seus filhos, que ela amava os seus filhos e trazia tudo de bom para os seus filhos, eles começaram então a fazer oferendas para ela. Porque se ela era a grande rainha do mar, com certeza ela ajudaria eles a trazer os peixes que eles precisavam. E esses pescadores então começaram a fazer orações, começaram a fazer oferendas, começaram a trabalhar pensando que mãe Iemanjá estava do lado deles. Que aquela mãe, aquela grande mãe estava trazendo a fartura para dentro do barco deles. E eles viram que isso funcionava. E eles sentiram a presença de Iemanjá dentro dos barcos, junto às pescarias, junto ao trabalho, às famílias e tudo mais. E a partir daí então surgiu essas oferendas para a mãe Iemanjá. Tanto é que no final de ano vocês veem que a praia fica assim de gente, né? E vamos jogar barquinho no mar, e vamos jogar rosa, e vamos jogar... Pular 7 ondinhas. Pular 7 ondinhas. É uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Que eu morro de medo das ondinhas. Eu morro de medo das ondinhas, né? Então, que mãe Iemanjá me proteja e me perdoe, mas eu não pulo 7 ondinhas. Eu vou para a cachoeira, né? Mamãe Oxum conta comigo na cachoeira, mas no mar não. Mas então a gente vê que a mãe Iemanjá, ela vem proteger a gente. Todos nós somos protegidos por ela, né?
E ela traz essa proteção não só a nível de trabalho, mas a nível de trabalho, a nível emocional. Ela vem limpar as nossas mentes daquela tristeza, aquele problema que a gente está tendo, né? Então tudo isso, Mãe Iemanjá vem limpando, vem tirando da gente para poder nos ajudar. Você ia perguntar, Débora? Não? Então, a gente vê que quando você vai lá no dia 1º de janeiro, as pessoas que vai, né, do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, o que essas pessoas fazem? Elas vão lá simplesmente para fazer número na praia? Não. A maioria vai lá pedir, seja para o seu trabalho, seja pela sua vida profissional, pela sua vida amorosa, pela sua vida financeira, né? Pela sua saúde, e nós vemos que a maioria são atendidos. Às vezes não naquele nível que a gente sonha, que a gente busca, né? Porque muitas vezes a gente vai lá e pede para a Mãe Iemanjá: mãe, eu gostaria muito de ter um trabalho maravilhoso, que eu ganhe muito bem, mas que eu não faça nada. Ela vai trazer isso para a gente? Você ia pedir, né, Rosa? Eu também queria, mas não dá, viu, gente? Isso ela não traz, pode ter certeza que ela não vai trazer. Então, ela vai trazer para você a saúde que você está querendo. Ela vai trazer. Mas e aí, eu simplesmente vou lá e peço para ela: mãe, eu quero saúde. Eu quero que minha cabeça não doa nunca mais. Eu quero nunca mais ter uma dor de barriga. Será que ela vai fazer isso para a gente? Aí eu acabo de pedir para ela e vou para a ceia de Ano Novo, né? E como barbaridade. E bebo barbaridade. O que vai acontecer no dia seguinte? Minha dor de cabeça está explodindo, minha barriga está um horror e eu não saio do banheiro. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte. Ela pode estar cumprindo com a dela. Ela está fazendo a dela, ela está cuidando de nós, mas e nós? Estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos cuidando de nós? Até que ponto? Mas a maioria do brasileiro, sim. A maioria do brasileiro é assim. A gente pede, mas não faz nem um mínimo, que é que só eles fazem. A parte de lá só, e a gente não faz nada. E aí, quando as coisas enrolam, aí que a gente vai agir. Mas até a gente não estar arrochado, a gente não faz nada, deixa tudo por conta deles. E aí fala assim: mas o meu guia não me ajuda, o meu guia não faz isso, o orixá não faz isso, entendeu? O brasileiro, infelizmente, é assim, né? Será que é só o brasileiro? É porque é o ser humano, né? Eu acho que todos nós que estamos encarnados nessa terra, nós temos o costume de querer terceirizar aquilo que é nosso, né? Eu não fiz isso porque o fulano não fez a parte dele. Eu pedi para o santo me ajudar, mas ele não me ajudou, então vai ficar assim, né? E a gente tem essa mania de ir terceirizando, de ir jogando as coisas para outras pessoas. E nós temos que acordar, né? Nós precisamos despertar. A Terra está entrando num processo, já está passando por um processo de regeneração, passando para regeneração, não é mais aquela terra de expiação. Então nós precisamos despertar. O que é esse despertar? Será que é só eu acreditar em Iemanjá, em Oxalá, em Olorum? Será que é isso? Não. O nosso despertar vai muito mais além. O nosso despertar depende que nós busquemos dentro de nós o verdadeiro eu, o verdadeiro sentido de nós estarmos nesta terra. E qual é o verdadeiro sentido da gente estar aqui nessa terra? Evolução, muito bem.
evolução moral e espiritual. Porque quando nós Está fazendo barulho? Vai que é o barulho? Meu ouvido não está muito bom, então não escuto. Vai que é o barulho? Você tem certeza que não é você que está escutando o barulho, não? Eu não vou me Não, vou parar, ó. Como é que é o barulho? Eu acho que você já está ouvindo o barulho das ondas, viu? Não, eu vou falar agora. Mas é muito interessante, gente, porque quando nós falamos nessa evolução que nós precisamos buscar, nessa conscientização, nesse despertar que nós precisamos, a gente às vezes pensa assim, mas despertar como? Né? Reforma íntima. Reforma íntima, né? Há 60 anos atrás, mais ou menos, eu acredito que uns 60, 65 anos, mais ou menos, eu acho que aqui não tem ninguém dessa época, né? A Eni, né? A Eni é mais nova do que eu, gente. Então, o que acontecia? Você chegava numa igreja, você não tinha acesso a uma Bíblia. Você não tinha acesso a um evangelho. Você chegava em uma igreja e o padre rezava a missa de costa para você. Eu não sabia disso, não. Vocês não sabiam disso? Sim. O padre rezava a missa de costas para todos os fiéis. E você não tinha acesso a livro nenhum da igreja. Os fiéis não tinham acesso, porque era proibido. Você tinha o conhecimento, e se você tem o conhecimento, o que acontece? Você pode discutir o que você sabe. Você pode ir atrás daquilo que tem na sua cabeça. Você pode questionar. Você questiona, justamente. O povo deixava de ser refém da igreja. Justamente. Você não era mais refém da igreja. Por que tanto mistério dentro da igreja? Nem me conta, né? Por que tanto mistério? Por que tantas proibições? Por que os pecados? Por que as confissões? É interessante, né? Nós pararmos e pensar. E em 60 anos, nós hoje temos todo o conhecimento em nossas mãos. Nós podemos abrir um celular e olhar ali conhecimento de qualquer coisa que você busque. Se você quiser aquele conhecimento retrógrado lá de trás, você tem. Se você quiser uma coisa atual, você tem. E se você quiser uma coisa de futuro, você tem também. Você pode buscar. Então, hoje nós temos tudo isso. E por que que Deus nos permite tudo isso? A espiritualidade nos permite isso. A espiritualidade nos permite que tenhamos esses acessos para que nós nos despertemos, para que nós busquemos a verdade dentro de cada um de nós. Porque não pensem vocês que aquele que está lá em cima, aqueles que sabem muito, quer o desenvolvimento do povo. Não, não quer não. É muito mais fácil você conduzir um povo que não sabe nada. É muito mais fácil você conduzir as pessoas que têm medo. Por quê? O medo é uma prisão. Se você tem medo, você não faz nada. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E você não faz nada, porque você tem medo. Então, a espiritualidade nos proporciona todo esse aprendizado, todos esses ensinamentos, para que nós possamos despertar esse eu verdadeiro que existe lá dentro. Despertar esse conhecimento que nós carregamos. Porque não pense vocês que nós não temos o conhecimento. Todo o conhecimento está aqui.
Vocês já viram falando em registros acásticos? O que são os registros acásticos? São os registros das nossas encarnações, das nossas vidas, que estão armazenados no computadorzinho da nossa cabeça. Né? Eles estão aqui, mas por isso está aí o conhecimento para nós desenvolver. É justamente o que eu estou te falando. Para nós descobrirmos esse eu verdadeiro. Nós temos que ir atrás. Se nós estivermos de braços cruzados, Mãe Iemanjá não vem ajudar a gente a descobrir, não. Nós temos que descruzar os braços, pegar os livros, pegar as ferramentas que nós temos e descobrir. E buscar esse conhecimento. Rodrigo, você precisa de tempo? Gente, eu passei um pouquinho do tempo, tá? O Rodrigo também vai falar de registros acásticos. Acásticos? Vai até 10 Se começar a falar, vamos sair com ele. Vamos fazer uma experiência aí. Não, aí depois tem o desenvolvimento, né? Pessoal, nós dividimos o estudo de hoje porque foi feito um pedido para a gente falar sobre doutrinação, de um dos guias da casa. E também, antes de ter recebido esse pedido, eu também já estava pensando que era necessária essa conversa com todos os trabalhadores sobre a doutrinação, para explicar e para vocês entenderem um pouquinho sobre esse processo. E aí eu acho que é engraçado como eles trabalham, né? Eu estava pensando, não tinha comentado com ninguém, e quando chegou esse recado, eu já estava pensando nisso. Então, era o encaminhamento necessário. E por que doutrinação? O que acontece na nossa casa nos trabalhos de segunda, terça e quinta? Nós conversamos com os espíritos. Tem alguém aqui que não conversa com o espírito? Eu. Conversa não? Conversa pouco, né? Conversa pouco. Então, o que é conversar com os espíritos? Todos nós conversamos com os espíritos. Inclusive, quando a gente dialoga com o outro, nós estamos conversando com o espírito, só que é um espírito encarnado. Então, Isso era uma pegadinha. pegadinha. Mas a gente conversa com os espíritos encarnados e com os desencarnados. Qual que é a diferença? Eu acho que nem. Não. A diferença é que os dois são mais precisando de ajuda. A diferença de conversar com o espírito encarnado e desencarnado é nenhuma. A gente conversa do mesmo jeito. Então por que a gente tem medo de conversar com eles? Vocês têm medo de conversar com os espíritos? Até de ver. E você tem medo de ver gente? Eu tenho. Depende da pessoa, né? E aí o que acontece? Então, o que é a doutrinação? Inclusive essa palavra a gente já no movimento espírita ela já está trocando para dialogação. Ou o doutrinador virou o dialogador. Porque a palavra doutrinar ela tem um peso forte. Então você vai impor uma coisa, uma doutrinação, né? Então é uma conversa. Então a gente pode pensar, só que o peso do peso do costume é difícil da gente mudar. Então a gente acaba falando doutrinação. Mas a gente tem que se policiar para mudar esse termo, inclusive porque a gente não doutrina ninguém, né? A gente não convence ninguém de nada, né? A gente conversa com as pessoas para que as pessoas às vezes escutem a gente. Então, dialogador. Ou alguém que conversa com você, né? A gente conversa com eles assim como eles conversam com a gente. E aí como é que se dá o processo para a gente conseguir conversar com ele? Tem mais de uma forma. Qual que é a mais comum? Tem várias. Falar. Tem várias formas de Falar. Eu acho assim, tem várias formas de se falar, mas o correto
é falar com respeito. Primeiramente, respeito e amor. Como é que eles conversam com a gente? Aqui dentro. E aí sai aqui. E esse processo que a Débora falou é como? Incorporação, né? É uma mediunidade. Mas tem outro jeito de falar com eles? Através de sonho, talvez. Intuição. Então, se a gente tem um médio vidente, tá vendo o espírito, tá escutando o espírito, médio audiente, precisa incorporar para falar com ele? Não. E aí esse médio vidente pode fazer um diálogo com o espírito? Pode. Se você tem uma intuição que vem na sua cabeça, você não vê, mas você escuta, você pode conversar com o espírito? Pode. Se você recebe alguma informação na sua cabeça que tem um espírito preso numa casa lá não sei aonde, você pode ir lá e conversar com ele? Pode. Então temos várias formas de conversar com esses espíritos. O que acontece? E inclusive a gente tem percebido aqui na nossa casa algumas coisas, justamente nessa diversidade, porque a gente tem o costume de pensar que para conversar com o espírito e até para mostrar alguma coisa para ele ou para convencer ele de mudar, precisa incorporar. E aí não é necessária a incorporação. Claro, então para que a incorporação? Porque tem espíritos que precisam de um choque anímico, de um choque com o fluido vital que só os encarnados têm. E aí eles incorporam e recebem esse choque anímico. Mas alguns espíritos talvez não precisem. E aí você pode fazer um diálogo com ele mentalmente. Ou se você tiver vender, senta do lado dele no ônibus, né, Cida, ou no carro, e vai conversando, né? Aconteceu, né? Você vê todo mundo no ônibus te olhando estranho assim, ela dando tchau e ele passando. Mas eu tô falando tudo isso, gente, para desmistificar um pouco o processo de conversa com eles. Porque nós conversamos com eles o tempo todo. E o que tem acontecido e por que eu vi a necessidade de a gente conversar, inclusive para que todos os trabalhadores tenham a tranquilidade de conversar com os espíritos. Seja aquele filho que está incorporando, seja aquele que está trabalhando de Cambone, seja um outro trabalhador. E aí o que acontece nos nossos trabalhos? Na segunda-feira, quem vem na segunda-feira sabe, mas quem não vem, vou contar um pouquinho. Nós temos um trabalho que se chama atendimento aos desencarnados. Os médios que têm incorporação incorporam os espíritos, mas já teve casos, por exemplo, a gente vê um quadro, né? Me lembro agora de uma situação que o Marcelo viu, e aí a partir do relato do Marcelo a gente fez uma ajuda. E aí alguns espíritos incorporaram, mas outros foram ajudados sem a incorporação. Então, na segunda-feira eles vêm conversar com a gente, das diversas formas que eu estou contando para vocês. E aí a gente começa a conversar com eles, né? É uma figura inspirada no movimento espírita, né, o trabalho, mas o trabalho do movimento espírita normalmente é um trabalho de desobsessão. E o nosso atendimento, a gente não recebe muitos obsessores. A gente recebe muitos irmãos que estão sofrendo. Por exemplo, morreu de acidente, morreu por um processo difícil, não sabe que morreu. Às vezes ele não está perturbando ninguém, ele só não sabe que morreu. E aí, os manuais falam pra gente, inclusive, acho que é daí que vem o termo doutrinação, que vou conversar com o obsessor, ele precisa entender que ele está errado, então eu preciso doutrinar ele no bem. Mas como é que você vai fazer um processo desse com alguém que simplesmente desencarnou por um processo de acidente de carro? Ele não precisa entender que ele está errado, às vezes ele até acredita em Deus, só não percebeu que morreu ainda, ou está sofrendo do processo de desencarne, do desligamento. Então, o trabalho de segunda-feira, que a gente fala atendimento aos desencarnados, ele passa por atender esses irmãos. E aí, como é que eu vou conversar com esses irmãos? Que eu não preciso doutrinar. Então, a gente recebe um irmão que está com a dor no peito. E aí, como é que eu sei que eu vou conversar com ele? E aí entra a parte da importância da fala. Essa fala de hoje aqui é para explicar como é que eu vou fazer para conversar com esse irmão, porque todos nós podemos conversar. Então ele está com a dor no peito. Como é que você sabe que ele está com a dor no peito? E ele não te fala que está com a dor no peito.
Você pode perguntar para ele, onde está doendo? Não, mas e quem tá assim? Vai na Né? frente, tipo eu, não sente, não dele, Sim, fora. mas vamos pensar que é uma pessoa. Se você estivesse conversando com a pessoa está lá assim, como é que a pessoa com a dor no peito fica? Aí você olha aquilo ali e você fala, tá doendo o peito? Às vezes a pessoa não consegue, o espírito não consegue falar. Tá doendo tanto que ele não consegue nem falar. Então, você pergunta, tá doendo o peito? Ele fala, o médium, né? Se estiver vendo o espírito, ele vai balançando a cabeça. Mas o médium está incorporado, a gente conversa, tá doendo o peito? Tá. E aí, o que você vai fazer? Que é o processo de dialogar. O que esse irmão precisa? É muito simples, gente. Se ele está com o peito doendo, a gente precisa tratar o peito dele. Como é que a gente vai tratar o peito dele? Só eu tô falando, gente. Vocês falam, Gente, pelo amor de Deus. vai na fé, gente. Você pega a sua mão e vai lá, ó. Estou agora mentalizando a cura no seu peito. É simples, não é complexo. Ai meu Deus, eu preciso chamar um médico porque eu não sou médico, então o que eu vou fazer? Está doendo o peito? Vamos fazer um diagnóstico, né? E aí você pode pensar assim, esse irmão está com muita dor. Será que se der uma anestesia nele ajuda? Ajuda. Ajuda. Você fala, eu vou te dar uma anestesia. Mas ele E precisa. põe a mão aqui, ó. Gente, eu tenho uma solução tão mais fácil. O que a gente explica para os nossos consulentes aqui na terça? O que a gente fala para eles, quem escuta os recados? É o médium que vai curar ele? A fé dele. A fé que te cura, que Jesus ensinou. A sua fé te curou. Gente, ele está com dor. Reza, você está aqui para pedir reza e pede para ele, ó. Deus, Pai, cuida desse irmão. Vai na fé. E com fé. Na Mas é fé. justamente, você tem que acreditar. Só uma coisinha, gente. Ninguém nunca vá para uma doutrinação pensando assim, eu vou doutrinar. Porque é a espiritualidade que vem fazer esse trabalho. É o seu mentor espiritual, é o mentor espiritual da casa, o mentor espiritual daquele irmão que vem para estar ajudando. Não sou eu que estou falando. Eles estão me usando. Tá? Vamos chegar nessa parte. Aí vai dar certo. Exatamente. Eu falo assim, gente, Rodrigo, minha mãe pegou muito comigo, então eu falo, gente, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Tá desligando. Precisa não, deixa eu falar alto assim. É porque ele não tá falando Gente, nada, eu ó. não vejo nada, eu não sinto nada, não incorporo, nada. E aí eles brigam muito comigo, porque quando eu falo isso, claro, é sério. Acho que quem tá falando sou eu. Claro que eu tô sendo inspirada por eles. A gente tem que ter fé, gente. Principalmente se for igual eu. Aí você tem que ter fé. Porque eles estão te usando como instrumento. E aí quando você fala que você não vê nada, não sente nada, não escuta nada, o que você vai atrair para você? Nada, né? Então para você receber uma informação, e aí entra na outra parte que é as orientações que a gente trabalha. A gente não trabalha sozinho. Mesmo o médium ou aquele trabalhador que não vê nada, não sente nada, se ele parar um pouquinho, prestar atenção no irmão que está ali incorporado, será que é ele que percebe que está com dor no peito ou será que não recebeu uma inspiração? Esse irmão está com o peito doendo. Então, a gente tem que pensar que a gente também trabalha com eles. E aí você tem que estar aberto para receber as informações. Porque a partir do momento que você recebe a informação da dor no peito, vem outra informação. Às vezes o peito está doendo porque está faltando um pulmão. E aí, o que você faz? Reconstitui o pulmão do irmãozinho, mentalizando. E aí, por exemplo, esse pulmão foi tirado. Essas informações que eu estou falando, se você está ali na hora do diálogo, eu me coloco à disposição para fazer o diálogo com o irmãozinho aqui. Elas vão chegando, mas você tem que acreditar que você vai ver alguma coisa, você vai escutar alguma coisa. Se você pensar, eu não vou escutar nada, você não vai escutar nada. E aí, o pulmão não está ali porque ele foi tirado. A espiritualidade vai providenciar um jeito de trazer esse pulmão de volta. Você pode receber uma inspiração para você pegar o pulmão e entregar para a pessoa. Pegar aquele órgão e entregar. Sim. Então, são exemplos do que a gente pode fazer. E aí, a gente não precisa complicar uma coisa que é simples.
O que é necessário é você ir para o atendimento com amor, querendo ajudar. E aí a forma de ajudar vai ser colocada à sua disposição pela espiritualidade. Você vai receber a intuição. É, porque conforme for a pessoa, doutrinação, vai conversar com o espírito, se ele não tiver aquele respeito, aquele amor e saber conversar, ele faz o espírito ficar nervoso. E aí o espírito sofre mais ainda, né? Porque primeiro, acho que ele não entende que ele desencarnou, morreu, né? E ele está passando mal. E ele então primeiro seria aliviar a dor. Se ele está com dor, você cura, né? E depois você continua o tratamento. Sim. E aí, assim, eu não sei o que fazer, eu estou sem nenhuma orientação, você pode falar, então, eu vou te pedir para você acompanhar as equipes que estão aí. Né? Tem uma equipe com macas, é como se fosse um hospital. Então, esse irmão vai ser encaminhado, de alguma forma. Agora, o que é necessário é você estar disposto, né? E aí, a conversa na segunda-feira vai por esses caminhos, né? De visualizações de quadros, que também acontece na terça-feira. Só que na terça-feira, o que é que tem acontecido? A gente tem, e não é toda terça e nem toda quinta que a gente tem disponível, um médium que a gente chama, dentro da Umbanda, de puxador. Né? Esse médium puxador é o médium que vai incorporar aqueles irmãos que estão sofrendo. Mas, ou transporte, né? A gente fala fazer puxada, fazer transporte, é tudo termos dentro de cada um dos entendimentos que a gente tem, mas o processo é a gente comunicar com o espírito. E aí, quando não tem esse médium, né, o guia está incorporado, fazendo o atendimento do irmão, ele percebeu que é necessário um trabalho por alguma razão, seja por um obsessor ou por alguém que está sofrendo ali junto com o irmão, porque desencarnou e não sabe, está querendo ficar junto. Então, são N casos, né? E aí, não tem médium para fazer o transporte. Se o médium incorpora o guia, ele pode incorporar o irmão sofredor. O guia pode dar licença e incorporar o irmão sofredor. Só que aí tem um problema. Quem vai conversar? Porque quando a gente tem um médium de transporte, né, Carol, Dera, Rosa, Jéssica, Bárbara e muitos aqui, a Cida, eu, todos os médicos que têm o processo da incorporação podem fazer o transporte. E aí, se falta o médico de transporte, porque a gente trabalha também com a incorporação de um espírito ou de outros, é tudo incorporação de espírito. Então, se você incorpora guia, você incorpora também espíritos que estão sofrendo, irmãos sofredores. É possível, gente. Basta você se conscientizar que dá, né? Agora, se você pensar, eu não incorporo, eu só incorporo guia, você não vai incorporar, né? Porque você fala que não. Toda vez que a gente põe uma negativa na nossa vida, a gente está bloqueando isso. Né? A gente está bloqueando aquela possibilidade. Então, eu não faço isso. Ou o contrário, você incorpora os irmãozinhos, e aí você pensa, eu não consigo incorporar meu guia. Porque eu só incorporo irmão sofredor. Na verdade, o que eu tenho que estar errado. Meu guia, ele é um espírito. Ele é doído, mas ele é um espírito. Exatamente. Não existe diferença. De qualquer forma, são espíritos. Um evoluído e um que precisa de ajuda. Todos eles estão em algum patamar da evolução. Os Exus, as pombagiras, eles são espíritos que trabalham como esse tipo de entidade. É como se fosse uma profissão, gente. O Exu, ele já foi um espírito que não é um Exu. Só que ele trabalha como Exu. Então ele aprendeu a profissão de trabalhar como Exu. E aí, a partir do momento que ele aprendeu, ele vai trabalhar. Então, o engenheiro vai lá trabalhar como engenheiro. Mas ele é uma pessoa também. É como se fosse, ele não nasceu engenheiro. Exatamente. O professor, ele é professor, mas ele também é gente. Então, quando vocês encontram o professor no supermercado, ele é uma pessoa, tá? Não é só professor. Então, a gente não precisa incorporar o arquétipo que nós estamos atuando. Tanto que, inclusive, a gente tem entidades, né, guias, que trabalham como duas, como caboclo e como Exu. É o mesmo, a mesma entidade, é o mesmo espírito. E ele tem duas profissões, então, né? Então a gente tem que entender que esses guias são espíritos também. Então, a partir do momento que é possível
esse transporte pelo médium que está incorporando o guia, se o Cambone puder conversar, o trabalho pode ser feito. E é por isso que a gente está conversando aqui, porque acontece muito da gente não ter alguém para fazer o transporte. E aí, a possibilidade é o médium que está trabalhando atendendo o guia vai dar licença. Vocês já viram isso muitas vezes aqui, inclusive, né? A gente brinca que está trocando a chave, às vezes troca o guia, tá? Tem um preto velho, uma preta velha, troca para o boiadeiro, depois volta para a preta velha. Então troca para o boiadeiro, troca para o irmãozinho, volta ao boiadeiro, né? É possível, mas a gente tem que querer. Assim, na situação, o médico puxar e já mandar, não é bom. Tem que ter a conversa pra, tipo assim, ele puxou e mandou embora. Sem essa conversa, sem nada. Entra nas opções que eu falei, né? A gente precisa incorporar para falar. Às vezes você está vendo um quadro de um espírito que está sofrendo lá no lugar. Você pode pedir para a espiritualidade ir lá e ajudar aquele irmão. Então, mas claro, gente, não é você, igual a Angelita falou, igual a Cita falou. É a equipe trabalhando com você, é um trabalho de parceria. Mas quem vai saber se precisa incorporar? É o guia. O guia que está ali vai falar, esse irmão precisa passar pelo aparelho. Esse irmão não precisa, a gente pode fazer o trabalho sem incorporação. E aí ele vai dizer para o Cambone, eu vou fazer o transporte e você vai conversar. Mas os Cambones também têm que falar, tudo bem. Porque se o Cambone falar, não quero, aí a gente precisa de outra pessoa. Então, é justamente por ver que acontece bastante na quinta também, esse processo é o mesmo na terça e na quinta, que a gente tem trabalho que o guia vem, incorpora no médico, conversa com o consulente e tem o Cambone ali auxiliando. E aí a gente dá aí mais um papel para o Cambone que é necessário, né? Ele não está ali só para ficar escutando o que está acontecendo, ele está ali para ajudar, para tirar uma dúvida do consulente, se ele não entendeu o que o guia falou, né? E ele também está ali para ajudar a conversar e explicar. Então, é possível esse trabalho, né? E aí, eu acredito que essa necessidade veio, e essa orientação veio justamente para a gente pensar que essa possibilidade existe, né? Então, a conversa pode acontecer. E aí a conversa pode seguir no caminho que a gente falou para vocês. Seja aberto para escutar aquele espírito, para conversar com ele. Mas aí se ele falar uma coisa que eu não sei o que falar, né? Você vai receber orientação. Confia. Agora você quer assim, então eu preciso de ter um manualzinho, um roteiro, porque se vier um espírito assim, eu vou falar isso. Se vier um espírito assado, eu vou falar isso. Não vai dar certo. Você tem que estar naquele momento, porque aquele é o momento de você se conectar com aquele quadro. E é só naquele momento em que você se conecta com aquele quadro é que você vai receber as informações. Como é que é o atendimento com os consulentes, gente? A gente pergunta para eles chegam aqui, o que acontece? Eles falam o que eles querem, o que eles precisam, o que eles estão sofrendo. Quando a gente fala para o guia o que é, a gente como consulente fala para o guia o que a gente quer, o que acontece com você, consulente? Você está aberto para receber uma resposta. E aí, se você está aberto para receber uma resposta, é possível que os guias façam a leitura do seu campo, das informações, dos registros acásticos, ou do que você achar que é isso aí, né? Nossas vidas passadas, tem muitos nomes para a mesma coisa, né? E aí, a partir da leitura é que o guia vai descobrir que aquele irmão está com dor no peito porque morreu de Covid. E aí você vai receber essa informação naquele momento, porque aquele momento é que o consulente está aberto para ceder essa informação. Agora, se eu não falar, se o consulente não dizer para você o que ele quer, o que ele precisa, como é que a gente vai fazer a leitura? É como se a gente estivesse tentando ler um livro fechado. Então é necessário que a pessoa coloque a necessidade, o espírito coloque a necessidade, e quando ele incorpora, ele começa a falar. E aí, o caminho para a gente escutar ele é ele falando, né? Porque a gente não como diz a Angelita, eu não escuto, eu não sinto, eu não cheiro, não vejo. Então, se ele não conversar comigo e eu escutar com o meu ouvido, eu não sei o que eu preciso fazer. Então, você fala para ele, seja bem-vindo,
que você precisa. Quando a pessoa chega aqui, você fala o quê? Seja bem-vindo. Sim. Eu posso te ajudar? O que você precisa? Ele quer o resultado de vida, ele fala, mas aconteceu. E aí entra no que eu coloquei. Né? Como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer, não te diz nem o que ela precisa? Porque o processo de ajuda, gente, é, primeira coisa, para você ser ajudado, você precisa querer ser ajudado. Porque como é que você vai ajudar alguém que não quer ajuda? Aí a pessoa, eu não quero, você vai, eu vou te ajudar. Cata a pessoa lá, eu vou te ajudar. Você não quer, mas eu vou te ajudar. Não funciona. Você chega lá, o médico sabe, ele não adivinha o que você tem pra você. Exatamente. Você vai falar o que está acontecendo. Eu tenho que contar o que está acontecendo comigo para poder tentar chegar ao diagnóstico, me ajudar. Dá um norte. Dá um norte. Sim. Os guias conseguem ver o que está acontecendo com a pessoa sem ela falar nada? Conseguem. Eles conseguem ver tudo. Só que acontece uma coisa. Eles respeitam o livre-arbítrio. Se você não falar, eles vão respeitar. Eles conseguem ler você inteirinho, transparente. 10 vidas para trás, 100 vidas para trás. Vidas em outros planetas. E se eles também não aceitar o tratamento, eles também Não não adianta. fazem. E aí se você falar para a pessoa, gente, a nossa vida é um livro aberto para a espiritualidade. Então a gente precisa pensar o que a gente está fazendo. E aí a Cida colocou, só para a gente terminar, para não ficar muito longo, se vocês tiverem algumas perguntas a gente pode falar um pouquinho, que estamos passando para regeneração. Alguns falam quinta dimensão. Estamos na terceira, indo para a quinta. E aí a quinta dimensão, estão falando que vai cair o véu. O véu que deixa a gente sem saber o que aconteceu nas vidas passadas. O véu que deixa a gente não ver os espíritos. Então, a partir do momento que esse véu cair, a gente vai enxergar eles e eles vão enxergar a gente também. Então, a gente vai ter mais facilidade de entender os processos. Então, não adianta a gente achar que está fazendo uma coisa escondido, porque não está escondido, nem da gente, né? Mas não a preocupação não deve ser assim, eu estou fazendo uma coisa que os outros não aprovariam. Você tem que pensar, eu estou fazendo uma coisa que eu aprovaria? Porque é muito mais sobre a gente do que sobre os outros. Então, a mudança da quinta dimensão, ela é uma mudança interna, é uma mudança da gente. Não é o mundo que vai mudar. Porque os Exus, eles são os guardiões do karma. Ele coloca na lei, é a lei, a justiça, né? Então não adianta assim, não façais aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. A gente acha que está escondendo do outro. Mas e se fosse comigo, eu gostaria de estar fazendo isso? Lá fala algumas coisas sobre isso. Não são só os Exus, gente. Todas as entidades, mas a gente tem que... Eu entendi, Luciana. É porque a gente tem que pensar assim, mas aí na Umbanda eles vê, mas lá na Igreja Católica não vê, lá na Igreja Evangélica não vê. Aí o que acontece, né? Esses espíritos, eles trabalham de acordo com o entendimento e o que a crença daquelas pessoas daquela religião acreditam. Então, a Preta Velha aparece no centro espírita como uma freira, né? O padre, quando está lá fazendo o sermão, quem garante que ele não está sendo inspirado? Quem garante que ele não está sendo inspirado por um espírito que no domingo está lá na igreja e na segunda está no centro atendendo como um Exu, como um Preto Velho? Então, a gente tem que entender que esse processo ele é natural da evolução nossa. E aí, a partir do momento que a gente vai evoluindo também, a gente vai entender que não é tão importante essa preocupação de o que eu estou fazendo, mas é mais importante cuidar da gente. Na colônia, no Hospital Nova Esperança, que é no plano espiritual,
lá já tem todas as doutrinas religiosas, não sei se eu posso dizer doutrinas religiosas. Lá nós tem, nós, digamos, espiritualistas, lá tem, lá o pai João de Angola, ele nos orienta a frequentar tanto a Umbanda, como o Candomblé, como a Igreja Católica, como o kardecista, lá no Hospital Nova Esperança, que é dirigido pelo Eurípides Barçanufo, lá tem todas as igrejas, todas as doutrinas religiosas, islamismo, né, na espiritualidade já tem todas, para a gente passar por todas, para orientar todos, né, todos esses espíritos, né, para a gente realmente desmistificar, não sei se essa palavra é certa, tirar o preconceito, porque todos nós somos irmãos iguais perante Cristo, né, e no Hospital Nova Esperança já tem esse trabalho bastante, eu acho que a gente poderia, né, é muito gratificante saber sobre isso, né. A gente, quando se liberta dessa coisa, é a minha religião, a gente consegue abrir um pouco as possibilidades de, inclusive, aceitar outras coisas, né? Assim como a gente precisa aceitar que podemos incorporar guias, irmãos sofredores e outras coisas, a gente também tem que entender que as outras religiões também não estão erradas. Cada um tem o seu momento de aprender. E aí, respeitar e aceitar faz parte, porque se aquela religião está fazendo bem para aquela pessoa, está tudo bem. A minha não é melhor que a dela não é melhor que a minha. Sobre esse assunto, sobre doutrinação, vocês querem perguntar? Falei muito, já estou até saindo do prumo aqui, falando de outras coisas. Eu só queria complementar uma coisa. Gente, o Cambono é muito importante para nós. O trabalho de Cambono, ele não se... O trabalho de Cambono, ele não se resume a você chegar ali, cruzar os braços e ficar de longe. Não. Você vai estar junto do guia que está atendendo. Você vai estar junto daquela entidade que está atendendo. Por quê? Muitas vezes, aquele irmão que está fazendo o atendimento, ele pede para o Cambono, dá uma curiada aqui. Ou seja, o Cambono tem as qualidades de estar ajudando aquela entidade a fazer o tratamento, a ajudar no tratamento. Então, o Cambono é muito importante, mas que ele esteja junto da entidade, prestando atenção nas orientações da entidade. Porque, por exemplo, eu trabalho com o Pai Benedito e a minha incorporação é inconsciente, né? E eu passo um medicamento, vamos supor que a Angelita vai lá fazer um tratamento comigo, eu passo um tratamento para ela, desincorporei, ela vai me perguntar, o que é para mim tomar mesmo? Eu vou lembrar. Eu não sei. Então, por isso o Cambono tem que estar... O Cambono tem que estar ali junto do guia para poder passar isso para os consulentes, para ajudar isso aos consulentes. Quando fala junto, a gente observa aqui na casa, durante os trabalhos, que muita gente fica, eu tô com medo de repente eu tô tirando a privacidade da pessoa, de repente eu tô tirando a privacidade de quem tá fazendo atendimento. Não importa se a pessoa é consulente ou se é um de nós, a gente continua junto. E o junto não é igual aqui, a Bárbara tá atendendo ali a Letícia e eu tô daqui, não. É junto mesmo, é ficar aqui. Porque você vai estar aqui para ouvir, para escutar. Se precisar, você vai conversar com o guia, você pede licença e faz o comentário que você precisa com o guia, algo que você percebeu. Se a pessoa tiver dúvida, ela vai te chamar, você vai estar escutando. A gente tem guias aqui que falam baixinho. Se você estiver longe aqui, você não vai escutar. Então isso é uma coisa que a gente observa aqui dentro. Então é estar junto mesmo. E não importa se é consulente, gente de fora, ou se somos nós, no momento que nós estamos passando. O Cambono, ele está ali para doação também. Ele está se doando. É momento de energização, de você dar um passe também, tá? A respeito do Cambone, inclusive para vocês entenderem e começarem a perceber que vocês também têm essa intuição. Vocês, eu não incorporo, eu não faço nada, o que eu estou fazendo aqui?
presta atenção no quadro que o consulente está relatando, presta atenção nas ideias que vêm na sua cabeça e presta atenção no que a entidade fala para o consulente. Eu garanto para vocês que, se vocês estiverem conectados e dispostos a ajudar, vocês vão escutar orientações parecidíssimas com o que a entidade está passando. Por que você vai escutar? Porque você está recebendo uma orientação ali, ou você está conectada, você está próximo, você recebe, você sente o campo da entidade que está incorporada e você consegue escutar o que ele está falando para o médium. Ou você pode escutar também aqueles guias que futuramente vão trabalhar com você, te orientando no que é que você poderia falar para aquele irmãozinho. Muitas vezes aconteceu. Se eu perguntar para vocês, muitos vão falar para mim, o que você falou... Assim começa o desenvolvimento exatamente. também, de quem está camboneando. O que você falou, eu também pensei. Aí você fica pensando, isso é da minha cabeça? Eu que pensei? Entende? E muitas vezes a gente, como Cambone, como a gente tem ali os nossos guias ali junto com a gente, pode acontecer realmente da gente poder conseguir ajudar até o próprio médium que está atendendo aquele consulente. Por quê? Porque podem ser que a gente esteja com geralmente são duas entidades diferentes. O médium que está atendendo o consulente é um guia, uma entidade, e eu que estou ali como consulente, eu tenho a minha entidade. A minha entidade pode totalmente estar vendo algo naquele paciente ali que a outra não viu. Então, o que eu percebo, e me ajudou muito o fato de ser cambone, continuo camboneano, né? Só que assim, é uma evolução e ajuda bastante, porque é a partir daí que a gente começa a acreditar também que a gente tem os nossos guias. Vocês podem pensar assim, mas eu posso falar com o guia e falar para ele que eu escutei isso e não vai achar ruim? Claro que não. Porque... Claro que ele não vai achar ruim. Claro que ele não vai achar ruim, né? Você pode conversar. Pode falar, olha, tá vindo aqui uma informação, um quadro, tô sentindo isso. Comecei a sentir uma dor nas costas aqui que não tava antes do consulente sentar aqui, né? Por quê, gente? Como é que é o processo mediúnico? A gente tem um desenvolvimento fisiológico que permite que a gente veja, sinta, escute alguma coisa. Só que, muitas vezes, o que este médium vê é diferente do que essa médium vê. E aí as informações podem se complementar. Eu não estou falando que vocês dois têm que atender o consulente. O cambone pode ajudar quando sentir alguma coisa, pode falar. E esse processo de você falar para o guia que está vendo alguma coisa, está sentindo alguma coisa, é um processo de desenvolvimento mediúnico, para que você no futuro possa começar a atender. Então, acontece, Rodrigo, os cambones sempre vai atender também, que eu já vi. Os começam camboneando. mas esse é o processo natural. A gente desenvolve e começa a trabalhar. Então, não se acanhem de falar para o guia. Se for o caso, vai lá, fala no ouvido do médium, baixinho, se você não quiser, para o consulente não achar estranho. Mas conversa, porque essa informação pode ajudar no tratamento. Ah, mas se eu não falar, não vai ter o tratamento? Vai, gente, o tratamento acontece. Mas a gente pode fazer parte dele, aprendendo e crescendo, né? A espiritualidade vai tomar conta. Aí eu não falei, a pessoa vai sair daqui com a dor nas costas. Não vai, ela vai ser ajudada. Mas se você falar, você está aprendendo, o guia está aprendendo, o médico está aprendendo, todo mundo está aprendendo. Então, é sobre a gente querer participar e aprender, né? Então é importante a gente ter essa conversa. E eu acho que essa fala da necessidade da doutrinação e desse diálogo, ela é justamente para isso, para que a gente possa afinizar ainda mais o que já está muito bem afinado, para que os cambones possam começar a entender também que eles fazem parte, né? Tem vindo muitos recados de que todos os trabalhadores são importantes. Não é só o médico que incorpora que é importante. Todos
Desde aquele que fica lá no portão, aqueles que vêm limpar a casa, aqueles que vêm organizar aqui, aqueles que servem a água, aqueles que entregam a ficha, todos são importantes. Todos os médicos são importantes. Então, é um processo de aprendizado que a gente passa.